Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado aí da palestra da professora Débora. Ficaram muitas perguntas, a gente já anotou todas essas perguntas e vai responder no próximo bate-papo, mas agora a gente vai receber um convidado para fazer uma oficina aqui com a gente. Eu vou apresentar para vocês o Vitor Barreiro Chaves, ele se formou aqui no IB e ele vai apresentar uma oficina que chama Mato de Comer. Então, boa oficina para todo mundo. Bom dia, gente. Tá dando para ouvir? Tá dando. Vou começar, se tiver alguma questão, porque eu tô de máscara aqui, se precisar falar mais alto, é só chamar aqui no... Bom, primeiro eu vou apresentar o coletivo que eu faço parte, que é o Taiobas do Matão, grupo de agroecologia da USP, do IB, que a gente está com um projeto lá de desenvolvimento de um sistema agroflorestal com árvores nativas, frutíferas, e a gente iniciou esse trabalho em 2017 e está acompanhando aí a sucessão, o crescimento das árvores, e juntamente com as árvores, no início a gente plantou também horta e roça, né, com folhas, com folhagem, com plantas mais rasteiras, e vai acompanhando o processo durante os anos. Então, eu estou aqui nesse evento pelo Taiobas do Matão também, e lá a gente também desenvolve bastante o trabalho com as punks. Então, para começar, a punk é um termo que foi desenvolvido para tratar das plantas que não são convencionais. Então, o termo quer dizer plantas alimentícias não convencionais, que são plantas que, na verdade, deixaram de ser usadas, né? Muitas perderam o uso com o tempo, né? Conforme a gente foi transformando nossa cultura em algo mais homogêneo, né? Com toda a globalização, e inclusive a alimentação foi ficando monótona. Então, tem um dado do Valdeli Knupp que traz que a gente tem no mundo 30 mil espécies de plantas que têm alguma parte comestível. E 90% da alimentação mundial é baseada em 20 tipos de plantas, em 20 espécies. Então, com esse dado, que é bem chocante, a gente já tem uma noção do quanto é restrito o potencial, o quanto é usado minimamente o potencial que a gente tem de alimentação no mundo. Então, a gente poderia estar consumindo alimentos, poderia estar se nutrindo com uma diversidade muito maior de alimentos do que é usado atualmente. Então, o Valdeli Knupp, junto com o Harry Lorenzi, desenvolveu um guia de identificação de aspectos nutricionais, receitas, que é esse aqui, plantas alimentícias não convencionais no Brasil. Esse livro é muito legal, vale muito a pena ter. É um guia, você consegue com ele identificar várias espécies e aprender como fazer também. Então, eu trouxe algumas aqui, eu não sei como é que é a dinâmica. Acho que as perguntas vão vir no final, né? Mas eu trouxe alguns. Tem esse desafio de fazer a oficina online, né? Uma oficina que para mim assim é muito legal ter o toque, sentir o cheiro, sentir a textura. Isso a gente não vai conseguir, a gente vai conseguir só ver. E eu vou começar com a taioba, né? Que é o símbolo do coletivo, Taiobas do Matão. E essa é a taioba. Essa planta, ela é muito comum em áreas úmidas, próximo de nascente, que ela gosta muito de água. Tá dando para ver aqui. E tem uma coisa muito importante para quando a gente fala da taioba, que é aprender a identificar. Porque existem plantas que são muito parecidas com ela.
Então, tem alguns toques básicos para saber que é a taioba, que é o formato dela, que é esse coração pontudo, e aqui atrás as nervuras tem essa posição que forma um T, as nervuras aqui. Dessa base aqui, forma um T. Então, tem algumas plantas parecidas com a folha do inhame, que aqui, essa parte de cima é mais... não tem essa divisória aqui, a folha junta aqui antes. E outro aspecto muito importante, também tem a coloração, que tem a taioba roxa, que tem o caule roxo, essa é verde. E tem também uma nervura que faz como uma costura em todo o entorno dela. Tá vendo? Essa parte aqui tem... Em todo o entorno tem uma nervura que junta todas as outras e faz como um bordado em toda a ponta da folha. Então, isso a gente pode... aqui mais uma amostra, mas é legal fazer as comparações com as outras folhas, com a taioba roxa, com a folha de inhame. E aí, a taioba, ela dá para ser utilizada refogada, principalmente. E tem uma coisa importante que você precisa branquear ela, que é uma técnica da culinária, para tirar uma substância que ela tem que pode dar irritação. Então, você tem que deixar ela na fervura, dar um susto, colocar 1 a 2 minutos na água quente, depois tirar, dar um choque térmico, e aí sim você pode picar e refogar. Então, ela é bem gostosa, dá para refogar como couve, e também é muito, muito rica em nutrientes. Eu tenho aqui ela no livro, eu vou mostrar também para vocês. Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera. Não, vai assim mesmo. Essa aqui é a página da taioba, que o nome científico é Xanthosoma taioba. De nome popular tem vários, né? Depende da região. E além da taioba refogada, dá para usar também o rizoma, que ela tem um rizoma, como se tem no inhame, dá para você tirar esse rizoma na parte de baixo dela, que pode fazer cozido ou frito, dá para fazer um purê, como se fosse fazer um purê de inhame. Então, você cozinha com casca até ele ficar macio e depois deixa escorrer sobre água fria e descansar. Aí, receita, tem muito. Na internet dá para olhar, tem vários sites. A Bela Gil traz muito a questão das punks. A Neide Rigo tem um blog. Tem vários blogs e sites que dá para a gente passar depois, como referência também. Aqui eu vou passando mais rápido, assim, para poder abordar outras também. No final, qualquer dúvida, vocês perguntam. Então, tem uma bem legal também, que é o peixinho da horta, que é uma folha bem rasteira, assim, que é utilizada principalmente para empanar e assar ela, ou fritar no forno. Fritar na frigideira ou assar no forno. E ela tem esse nome de peixinho da horta porque você faz ela como se fosse um peixe frito. E fica bem gostosa também. Então, ela tem a folha dela é bem felpuda, bem fofinha. E o nome científico é Stachys byzantina. Também dá para fazer com omelete ou fazer um molho de macarrão com peixinho. Aqui tem a
a página dela no livro também. Todas essas estão nesse livro. É um livro, para mim, né, a Bíblia das punks. Ele é bem vasto, assim. Dá para ter uma noção da diversidade que a gente tem de plantas comestíveis. Trouxe também para mostrar para vocês a Ora Pronobis, que é essa folhinha aqui. Ela é da família dos cactos. É um cacto que ainda tem folha, né? A maioria dos cactos, em vez de folha, desenvolveu espinhos, que são a folha adaptada. Ela ainda tem uma folha bem suculenta, então tem bastante água dentro dela. E essa planta é muito rica em proteína. Ela tem essa baba, assim, como tem baba no quiabo, que também dá para usar para fazer um molho de frango Cora Pronobis, que é muito utilizado na culinária mineira. Então, também dá para usar os frutos da Ora Pronobis, fruto maduro, e dá para fazer farinha com a folha também. Também tem muita gente que faz pão com as folhas de Ora Pronobis, e ela pode ser refogada ou usada na salada também. O que mais que eu trouxe? Vitor, Tem algumas. deixa eu te perguntar uma coisa. Tem já algumas perguntas no chat. Você quer responder agora ou quer responder no final? Tanto faz. Acho que dá para a gente ir trocando, porque como é Tá, uma oficina, dá para ir conversando. Acho que é mais legal ser interativo. tá. A primeira pergunta é se tem alguma planta parecida com a taioba que seja venenosa ou tóxica. Sim. Então, a folha de inhame não pode comer. Já teve muita gente. É comum confundir com a de inhame, né? E ela é tóxica. Na verdade, todas as plantas da família, né, tem algum nível de toxina, como a própria taioba, que você não pode comer ela crua. Tem até gente que come crua. Só que quem é mais sensível já vai sentir que pode ter complicações, porque ela tem uma substância que vai arranhando, você sente na garganta, chama oxalato, e parece um pouco com a molécula do vidro. É cortante mesmo. Então, para você quebrar essa substância, precisa branquear, que é esse processo de fervura. Aí você vai poder consumir. Então tem que ter essa atenção, porque é uma planta comestível, mas você tem que fazer um processo de culinário para poder comer. Não é indicado comê-la crua. E a taioba roxa também é tóxica. Não é indicado também consumir. Então, dessas é a taioba que é utilizada mesmo. Olha, tem perguntas muito legais também. Olha, o custo para o uso dessas plantas na alimentação é alto? E aí ela completou a pergunta: o uso das plantas não convencionais na alimentação seria uma alternativa para abastecer locais mais desfavorecidos? Você pode repetir a primeira, por favor? A primeira, o custo para o uso dessas plantas na alimentação é alto? Custo, no sentido financeiro, Sim, foi isso que ela quis dizer? acredito que sim. Então, aí que tá, as duas perguntas se conectam, porque quando a gente fala de punks, a gente está falando de soberania alimentar. Então, por que soberania alimentar? Porque com a inclusão dessas plantas na nossa alimentação, a gente consegue lidar com a questão da fome, com a questão da desigualdade, né? Porque são plantas que a gente consegue, são muito fáceis de ser cultivadas, para começar, e algumas nem precisam ser cultivadas.
cultivadas, porque é o que a gente chama de mato, né? Então, você encontra, são plantas muito resistentes, elas conseguem nascer assim na beira do asfalto, nasce onde tem, eu já vi muito canteiro pequeno, assim, tem só um espaço de terra e uma árvore e está nascendo ali alguma punk. Tem a Major Gomes, que tem vários nomes, ou língua de vaca, que é uma que dá vários frutinhos bem pequenininhos, roxos. Essa tem muito aqui em São Paulo e é muito fácil de cultivar, não tem um custo alto, porque justamente por ser fácil o cultivo e dá para pegar. Tem muita horta urbana em São Paulo, está crescendo esse movimento e as punks estão entrando nas hortas e entrando aos poucos, sendo inseridas na alimentação, né? Então é muito importante falar delas, porque além delas serem plantas que têm um conteúdo, têm uma riqueza nutricional, elas têm abundância, então devem ser utilizadas, né, na alimentação. Tem custo baixo e muita diversidade. E uma das coisas mais importantes na alimentação é a diversidade. Diversidade de cores, de sabores. E aí, acho que a Então, acho gente que já é pode isso. emendar uma próxima pergunta. Se é difícil de encontrar essas plantas, onde que ele pode encontrá-las? Como a gente perguntou. Não é difícil de encontrar. A gente consegue encontrar saindo de casa com o olhar atento ou no próprio quintal, mesmo sem você ter plantado, esses matinhos que nascem junto da horta, alguns são punks. Então, são plantas que nascem espontâneas, elas não... você pode nem ter tido a intenção de cultivá-la, mas ela vai estar lá. Elas são a resistência da natureza. Só é importante a questão de identificação, né? Saber identificar antes de consumir. Tem mais uma pergunta aqui, que é: a folha do inhame não basta branquear? Olha, eu acredito que não. Eu não indico comer folha do inhame, porque aí no caso do inhame não se trata só dessa substância, eu acho que deve ter outras. Eu não sei a fundo, mas eu não indico. Não, não, na dúvida, é melhor não comer, né? Eu vou até dar uma olhada aqui no livro se tem Eu vou aproveitar para alguma já fala a colocar respeito. o que surgiu, que perguntaram se você, Vitor, é vegano ou vegetariano. Então, eu já passei por algumas fases, né? Eu fiquei 3 anos vegetariano e acabei de voltar a comer carne, mas muito pouco. Assim, foi uma questão de sentir necessidade, assim, de sentir no corpo e, e voltei a comer. Mas basicamente, a minha culinária é basicamente vegetariana. Assim, eu não gosto de fazer carne, não, quando eu cozinho comida vegetariana. E gosto de brincar com essa diversidade. Tem uma sabedoria antiga, tradicional chinesa, que é o princípio das cores. Então, no prato, para você ter uma alimentação equilibrada, você tem que ter cores variadas. E nessa medicina chinesa, diz que a gente tem que ter numa refeição o branco, preto, verde, amarelo e vermelho. Essas 5 cores para ter
alimentação equilibrada. Mais alguma? Tem uma pergunta se é possível cultivar alguma dessas espécies em apartamento. Sim. A maioria dá para cultivar em apartamento. Porque elas são ruderais, elas vão se espalhando no... Se você bota numa jardineira, vou dar um exemplo. Tem uma que chama capuchinha, que dá uma flor amarela. Eu não tenho ela aqui, mas ela é linda. Dá para comer a folha, que a folha é bem redonda, e tem uma florzinha de tom amarelo, alaranjado, que dá para comer tanto a folha quanto a flor. Você pode plantar essa numa jardineirinha, peixinho dá para você plantar. A que eu falei, que é a Major Gomes, Ora Pronobis, até taioba eu já plantei em vaso. Não é tão bom para ela em vaso, mas também dá. Mais alguma? Por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma pergunta, mas acho que tinha aquela do inhame, né? Ou não? Eu estou até olhando aqui, enquanto isso, para ver se eles indicam algum uso do inhame. Enquanto isso, é legal falar também que as punks, elas têm um aspecto muito forte cultural também. Então, é um termo que é desenvolvido para tratar dessas plantas que muitas foram esquecidas, né, no contexto cultural, já foram muito usadas e deixaram de ser colocadas nas nossas refeições, mas também tem um aspecto regional, porque o que é punk aqui em São Paulo, por exemplo, pode não ser na Bahia. Então, tem muitos frutos nativos que a gente não conhece, diversos cocos, né, coquinhos. Vou dar um exemplo, o licuri, por exemplo, é um coco da Bahia que tem muitos usos, dá para você comer amêndoa torrada, salgada, ou dá para você... Tem o óleo que é utilizado, o óleo de licuri, ela tem um gosto parecido com o coco, mas bem particular. Então, assim, a gente tem muita variedade mesmo na alimentação, de diversidade de espécies. E o que a gente usa é muito pouco, comparado ao... Né, se você for ver 30 mil espécies, tem assim, uma média de 300 mil no mundo. Né, na diversidade, é 10% da diversidade de plantas, sabe? É muita coisa que dá para a gente explorar na alimentação. Ó, eu achei aqui alguns tipos de inhame, que são variações do inhame, mas nenhum diz para usar as folhas. Então, somente o rizoma mesmo. Então, aparece alguns inhames que são diferentes espécies de inhame, eles aparecem aqui como punks, mas não indica usar as folhas, somente o rizoma, tá certo? Tem mais uma pergunta, que é se elas podem ser consumidas em qualquer idade, crianças, por exemplo, ou não é indicado. Sim, podem. Eu indicaria, assim, para criança, essas folhas mais que dão na horta, que dão espontâneas, folhas e flores. Nem toda flor eu indicaria, porque assim, tem, por exemplo, a taioba tem essa questão do processo, né? Você tem que branquear, então tem que ter uma atenção maior em como você está fazendo. Mas as plantas que você não precisa fazer nada, você pode comer crua,
tem folhas ou flores, eu super indico para crianças também. Inclusive, eu tenho uma filha de 3 anos e ela já comeu capuchinha, almeirão roxo, adora almeirão roxo, que, aliás, eu também trouxe o almeirão roxo, vou mostrar também, que é um tipo de almeirão lindo, que tem uma nervura muito bonita, que ela é toda roxa, a nervura dele. Então aqui, ó. Espera aí. Essa aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Aí. Olha como é a nervura dele. Então ela é toda espetadinha e tem uma nervura bem bonita. Toda a nervura dela é roxa. E tem algumas punks que são variações de algumas que a gente já consome. Por exemplo, beterraba. Essa beterraba é a beterraba dourada. Então é uma variedade, um tipo de beterraba diferente. E consome como a beterraba comum. E super rica em vitaminas, super indicada para qualquer idade. E o Como perguntou também se elas são saborosas, as coisas. São muito saborosas. A é de achar, ela tem um gosto bem azedinho, assim, e a folha a flor é uma delícia. Tem uma outra flor que chama Cosmos, uma flor amarela, linda também, que é muito saborosa. Tem o jambu, que é uma planta amazônica, que tem uma flor bem pequenininha amarela, que eu tenho até na minha horta, mas não consegui trazer ela. Você morde ela e deixa a boca adormecida. Então, é muito utilizada na culinária amazônica, com peixes. Então, assim, tem muita variedade de sabores. E às vezes, o que assim, a punk nem não são só essas folhas, flores. Por exemplo, a jaca verde é considerada punk. Isso é jaca. Jaca a gente conhece, é comum. Mas às vezes o tipo de uso dela, você consegue comer o fruto verde, cozinhar, para quem é vegano, vegetariano, você consegue fazer vários pratos com a jaca, dá para fazer estrogonofe com jaca verde, coxinha. Então, ela é punk também, super saborosa. A taioba é uma delícia. Tem aqui também outra que eu não mostrei, que é o nirá, que é super gostoso, que é parecido com cebolinha. E é da família do alho. Então, ela é uma cebolinha achatada, né? Não é oca por dentro. E muito boa para cozinhar fazer com cogumelos. Ela é bem gostosa, dá para refogar. Também a florzinha dela dá para comer e tem um gosto muito forte de alho. Minha filha já comeu também, já fez careta com ela, porque é bem forte o sabor. Pessoal, De plantas foi o que eu trouxe. desculpa. Foram essas. Não. Foram essas Obrigada. variedades que eu trouxe. Tem muito mais, assim. Dá para fazer muitas oficinas. Tem mais alguma pergunta? A gente tem mais algumas perguntas, mas a gente está quase sem tempo. Então, eu vou falar a primeira pergunta, né, na ordem, e aí as outras perguntas, talvez as pessoas possam entrar em contato com o Taiobas. Eu coloquei as redes sociais do Taiobas do Matão aqui no chat, e aí vocês conversam com eles pelas redes sociais, pode ser? A pergunta é: vocês também trabalham ou podem trabalhar com melhoramento genético com plantas?
Como? Se vocês também trabalham ou podem trabalhar com melhoramento genético com plantas. Não entendi. O Gabriel perguntou: vocês também trabalham Com esse ou tipo podem de planta? trabalhar com melhoramento genético com plantas? Então, esse é um debate acho que pode ser bem extenso, porque essas plantas, elas vêm de cultivos assim ancestrais, né? E algumas nem eram cultivadas, mas tem uma variedade de plantas que antigamente eram cultivadas que foram se modificando. Aí tem uma questão, né? Esse com melhoramento genético. A maioria das plantas atualmente, né, tem um cultivo transgênico ou tem algum, alguma quantidade de transgenia, né? Então isso vai um pouco na contramão do que está sendo falado, que é desse resgate. Então assim, as variedades transgênicas elas já ocupam mais de 90% das áreas cultivadas de algumas culturas agrícolas. Então, o resgate das punks é uma forma de manter as variedades tradicionais, né, de muito tempo de desenvolvimento. E com elas mesmas vão tendo variações, né? E com o cultivo também traz, o cultivo do homem traz também essas algumas variações na própria cultura agrícola. Mas é diferente de modificar a planta, né? Isso eu já não sou a favor de trabalhar com a genética modificada, porque a gente não sabe, na verdade já tem muitos estudos do impacto para a saúde, para a terra e o quanto pode ser prejudicial para a gente a modificação genética. Então, esse é um outro assunto, mas para trocar mais ideia, eu vou finalizar só dizendo, primeiro agradecer aí a estar nesse evento da Feira de Profissões, e acho que é um assunto que é muito inspirador e pode inspirar muita gente aí atrás a desenvolver esse olhar atento para as plantas que a gente pode encontrar na cidade, em canteiro do próprio asfalto. E também dizer que atualmente eu trabalho, né, com distribuição de alimentos orgânicos, que também é um outro assunto que envolve também, eu distribuo também punks, eu trabalho com produtores que cultivam punks e semanalmente a gente faz entrega desses alimentos, então tem toda uma rede aí de escoamento de produção para trazer alimentação saudável aqui para a cidade e para fortalecer os pequenos produtores. Então também podem passar o meu contato aí, quem quiser entrar em contato também. Essas punks estão nesse cultivo de pequenos produtores. Legal, muito obrigada. Eu queria agradecer também a sua presença, foi muito legal. Para as pessoas que não assistiram, qualquer coisa, acessem nas redes sociais, a gente vai colocar o contato com a presença. E agora a gente tem um bate-papo com alunos e professores aqui do IB.